Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos falar, além do caso Luan e das faixas estendidas em toda a cidade de São Paulo, no Brasil e até pelo mundo, há protestos. O clima está tenso no Corinthians, agressão ao jogador Luan, protestos contra a diretoria. Além de tudo isso, vamos falar também do mercado da bola do Coringão, hein? Será que o Timão vai envolver mais jogadores para tentar tirar o Wendel do Zenit? Nós vamos falar sobre isso também nesse blend de informações. Tem também os relacionados do Timão, Matias Rojas viajando, tem muita coisa para a gente falar nesse blend de informações, além de 35 milhões por Yuri Alberto. Eu quero te explicar essa história também. E vamos falar ainda nesse blend de informações do Santos, que está vendendo também o atacante Marcos Leonardo. Após Ângelo, Marcos Leonardo deve ser o próximo a sair para Lazio da Itália. Eu vou te falar os valores. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Você também pode acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar ligado em tudo o que acontece nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo, gazetasp.com.br. Não vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica para cima, amigo, 100% arábica, gourmet, especial, as cápsulas. Faça o seu pedido aqui, ó, lojareidocafé.com.br, e você pode, né, além de comprar na loja Rei do Café, com desconto, 10% com cupom, 10% de descontos com o cupom do Café do Setorista em caixa alta, para você passar a tomar o verdadeiro café, o café de verdade, meu amigo, tá bom? Faço questão que você tome esse café de verdade, já aviso que é caminho sem volta, que depois não tem como mais tomar café ruim, tá bom? Ó, deixa o likezão aqui, vamos começar falando do Santos. O Santos recebeu uma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante Marcos Leonardo. Lembrando que o Santos já negociou recentemente o Ângelo com o Chelsea, e agora chega essa proposta. Havia esperanças de vender o Marcos Leonardo por um grande valor, isso não vai acontecer. A proposta da Lazio, claro que eu posso dar minha opinião, enfim, mas o Santos está avaliando e considerou boa, tá? Os representantes do atleta também gostaram. É uma proposta de 12 milhões de euros somente pelos 70% dos direitos econômicos que o Santos possui. Então a gente pode imaginar que o Santos já vai receber aí os 12 milhões de euros e não vai precisar repassar 30%, o Santos tem 70%. Os 12 de euros são pelos 70% e o Santos ainda vai ficar com mais 15%, ainda permanece com 15% para uma futura venda. Então, a gente pode avaliar que o Santos está vendendo o jogador, pode vender o jogador por 12 milhões de euros por 55% do atleta, e ainda ficando, né, já que vai ficar com 15% dos direitos econômicos. O Santos e os representantes estão cozinhando, tá? A Lazio nesse momento, esperando uma proposta maior, quem sabe algum clube que chegue a 15 milhões de euros. Caso isso não aconteça, eles vão vender por 12 milhões de euros, por enquanto estão apenas, né, dando essa cozinhada aí no mercado para saber se consegue coisa melhor. Eles se dão bem, os representantes do atleta com a diretoria do Santos, mas esse é o valor aí de Marcos Leonardo. Você investiria 12 milhões de euros no Marcos Leonardo? Deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, deixa o likezão aqui, e vamos agora falar do Corinthians nesse blend de informações, porque assunto é o que não falta. Clima muito tenso no Corinthians, hein? De todos os lados, né? O Corinthians vive um ano de eleição, o Corinthians está a um ponto da zona de rebaixamento, o Corinthians vive uma desunião muito grande. O Meia Luan, que não joga praticamente há 2 anos, deu uma entrevista num podcast, né, falou algumas coisas que acabou desagradando a torcida passou
né, a seguir, né, o Luan, por onde quer que ele ande por aí, e a gente, né, todos já sabem a informação, você que não sabe, o Luan foi agredido, né, por alguns torcedores, né, que invadiram, né, um motel em que ele estava. As imagens vazaram, não vou passar aqui, porque você já sabe, você já tem aí, muita gente já viu. O próprio Luan, né, postou uma foto, né, com sangue, dizendo isso não é softball, né, que é uma frase que muitos usam, e agora vai ocorrer aí investigações. É bom lembrar que não houve boletim de ocorrência, tá? É estranho, mas não houve boletim de ocorrência lá, nem por parte do Luan, nem por ninguém. As coisas vão ser investigadas, e agora essa situação do Luan aí, esquentando mais ainda o clima no Corinthians, né? Com a postagem, mostra, né, as imagens que vazaram mostram que os torcedores ameaçavam o Luan para ele rescindir o seu contrato com o Corinthians, né? Lembrando que o Luan tem contrato até o final do ano, ganha 800 mil por mês e não joga há muito tempo, tá? Fica essa questão se é opção técnica, se ele faz por merecer ou não, enfim, o Luan realmente tem causado problemas no Corinthians há muito tempo. Claro que agora, né, enfrentando aí uma situação bem delicada, nada justifica, né, agressões, nada justifica essa atitude, enfim, mas o Luan agora, né, e o Corinthians devem sentar para resolver aí o seu futuro. Vamos aguardar o que vai acontecer em relação a essas investigações, né, em relação ao Luan. O clima tenso ainda no Corinthians se dá a torcida do Corinthians espalhando faixas por toda a cidade de São Paulo. Dizem que são muitas e muitas faixas aí sendo espalhadas, né, por toda São Paulo, dezenas de faixas. Teve também em Florianópolis, enfim, vários lugares aí, né? Dizem que são mais de 900 faixas espalhadas também fora do país, enfim, são faixas por todos os lados, pedindo aí a saída de Duílio Monteiro Alves, enfim, fora do Ilho, a torcida não está à venda, algumas coisas que escreveram, né? Time fundado por operários e roubado por empresários, são uma das faixas que a gente viu aí nas imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Há uma pressão muito forte, tá, para a saída dessa diretoria. O presidente Duílio Monteiro Alves realmente tem feito um péssimo mandato no Corinthians e tem causado aí toda a pressão. O Corinthians vai muito mal das pernas em todas as competições, com dívidas, sofreu transfer ban agora, vendeu jogadores por preços que a torcida também não concorda. Enfim, é uma polêmica só, e o Corinthians que joga, né, nesta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O Matias Rojas viajou, como eu disse, né? Aqui, meu amigo, quando eu falo para vocês, as coisas acontecem. Eu falei que ele ia viajar, mas sem saber se ia estrear e que o Corinthians queria colocar no campo. Então, se sair a inscrição, né, até o prazo previsto aí, até o fim dessa tarde, o Matias Rojas pode fazer a estreia já na quarta-feira. Se não, viaja com o elenco para aquela adaptação que eu falei ontem para vocês. Surpresa na lista também, que também já era esperado, o Renato Augusto. A maior surpresa foi a volta do Cantillo entre os relacionados. Adson e Pedro também estão de volta. Enfim, é um Corinthians mais reforçado aí para enfrentar o América Mineiro, tá? Nesse jogo, pelo jogo de ida das quartas de final aí da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, tá? Jogo importantíssimo para o Corinthians, lembrando que o Fausto Vera, né, também foi relacionado, ele que desfalcou o Corinthians. Podemos ter um meio-campo aí bem diferente. Você imagina se entra um meio-campo com Fausto Vera, Cantillo, Matias Rojas e Renato? São 4 jogadores que não atuaram nas últimas partidas do Corinthians. Seria um meio-campo, um time novo, diferente, para essa partida contra o América Mineiro. Enfim, clima extremamente tenso, né? André Negão também agora lançou sua candidatura, né, pela situação. Enfim, agora a política do Corinthians também vai crescer mais esse clima de eleição no Corinthians, né? Já tem o Augusto Melo do outro lado. Enfim, vamos aguardar aí tudo que está acontecendo no Coringão e vamos falar mais de informação agora de mercado da bola aqui do Timão. Comenta aqui embaixo tudo isso. Yuri Alberto, hein? O Corinthians tem recebido algumas sondagens pelo jogador, nenhuma proposta, tá? É um jogador que todos sabem que o Corinthians
cedeu vários atletas para ficar com 50% dos direitos econômicos dele. O Corinthians cedeu ao Zenit tudo que tinha do Robert Renan, tudo que tinha do Duqueiroz, vendeu o Mantuan, né, já tinha dado a maior parte para pagar o próprio Yuri Alberto, depois vendeu por mais 2 milhões de euros o restante, deu porcentagem também do Ivan, prioridade de compra do Pedro, que se confirmou, né, e vendeu o Pedro por 9 milhões de euros para o Zenit, e agora o Corinthians tem o Yuri Alberto, que já encara 3 jejuns de gols nesta temporada. O Corinthians alega internamente que só aceita vender o jogador, tá? A informação que eu apurei, por 35 milhões de euros, tá? 35 milhões de euros. Então, se pintar uma proposta de 20 milhões de euros, o Corinthians diz que não vai vender. O Corinthians ficaria com 10 milhões de euros somente, já que tem metade aí, né, dos direitos econômicos do jogador, o restante ainda pertence ao Zenit. O Zenit ainda tem, com tudo que levou, ainda tem 50% do Yuri Alberto. Então, o Corinthians coloca um preço 35 milhões de euros. Você acha que alguém faz uma proposta, alguém paga 35 milhões de euros pelo jogador Yuri Alberto? Você acha que isso pode acontecer? Eu quero o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, tá? É muito importante para você dar a sua opinião e falar sobre o Yuri Alberto, tá bom? Comenta aqui embaixo. Encerrando esse vídeo aqui para falar do nosso querido mercado da bola do Coringão ainda e do Wendel, né? Jogador que pertence ao Zenit, tá? Pertence ao Zenit da Rússia, mais um, né? Tudo tem o Zenit envolvido e o Corinthians tentando contratar o jogador por empréstimo. Aliás, essa é uma informação totalmente exclusiva do canal Café do Setorista. Desde a semana passada eu trouxe com exclusividade que o Corinthians negocia com o Wendel. Outro jogador que o Corinthians negocia é o Marlon Santos, que o Corinthians aprovou demais, né, o jogador, né, a indicação, ele foi oferecido, o Corinthians aprovou e abriu negociações, está tentando também um empréstimo. No caso do Wendel, o Corinthians iniciou, né, as negociações, fez proposta por empréstimo de uma temporada, tá, ao Zenit, para contratar o jogador. O Zenit inicialmente não quer negociar o jogador por empréstimo, só vender, né, o Wendel por um valor alto, né, cerca aí de 15 milhões de euros. O Corinthians não tem essa grana, né, para pagar pelo volante que foi revelado pelo Fluminense. Aliás, os dois foram revelados pelo Fluminense, né, tanto o Wendel como o Marlon Santos. O Marlon Santos hoje com 27 anos, o Wendel com 25. E no caso do Wendel, o Corinthians fez essa proposta, pediu, né, para o Zenit avaliar com carinho, se não negociar o jogador, se não for utilizá-lo, para emprestar o Corinthians por um ano, tá? O Corinthians vai pagar pelo empréstimo para facilitar e tentar facilitar a liberação e também pagar os salários do jogador. O problema é que eu ouvi, né, de uma fonte que, né, quem sabe pode pintar, né, uma compra envolvendo alguns jogadores, né, uma coisa que uma pessoa, tá, no Corinthians teve essa ideia. É claro que isso ainda não foi, não é unânime, tá? Não é uma decisão tomada que o Corinthians pretende já fazer. O Corinthians ainda insiste, né, no empréstimo, mas não se descarta pelo menos uma pessoa dentro do Corinthians tentando convencer, tentando, né, enfim, fortalecer essa ideia de oferecer alguns jogadores para comprar o Wendel. Eu não sei se o Wendel é tudo isso, é bom jogador, lembro dele no Fluminense, mas tem que tomar cuidado com quem vai oferecer, porque o Corinthians já cedeu aí muitos jogadores, né, das suas categorias de base. Pedro, Mantuan, Robert Renan, Duqueiroz, enfim, tem que tomar cuidado porque o Corinthians tem outros jogadores, tem o Moscardo agora, né, o próprio Adson, o Biro, jogadores que podem, né, ganhar uma valorização lá na frente, enfim, e você entregar um monte de jogador hoje por causa de um atleta que a gente nem sabe se realmente é tudo isso, não é um jogador de seleção brasileira, por exemplo, o Wendel, né? Nunca se firmou numa seleção brasileira, passagens fortes por seleção. Eu nem lembro de convocação dele, eu acho que deve até ter alguma convocação. Mas, enfim, isso preocupa, tá? Então, preocupa bastante. Espero que o Corinthians fique somente nessa proposta do empréstimo e não chegue, né, a ouvir essa voz e acabar investindo, né, no Zenit, entregando jogadores ao clube pelo volante o Wendel. Por enquanto, o Corinthians ainda aguarda uma resposta se, né, eles vão emprestar ou não. Já falaram uma vez que não, mas o Corinthians insistiu,
espero uma nova posição do Zenit em relação ao Wendel, mas esses são os dois jogadores que o Corinthians negocia, mas por enquanto mesmo a realidade é só Matias Rojas. Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje tem Café da Fiel às 18 horas e 15 minutos ou 18 horas e 30 minutos, por aí. Hoje, 18h30 no máximo, então às 18h15 já prepara o café aí e vem comigo, meu amigo, já se prepara, porque hoje vai ferver, tem muita coisa para a gente falar. Ó, clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho em café, cafezão em café especial, o Quai, vídeos curtos a todo momento, tem sempre lá para você os vídeos curtos no Quai. Hoje, inclusive, já postei 3 vídeos novos curtos lá no Quai, tá bom? Não esqueça de deixar o likezão, te espero no Café da Fiel, fim de tarde, início de noite, um forte abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo café, valeu!